A paz do Senhor com todos os irmãos em Cristo Jesus e também uma saudação calorosa àqueles que estão acompanhando através do vídeo as pré-aulas que temos ministrado pela infinita bondade e misericórdia do nosso Deus. Permita-me compartilhar convosco a lição de número 9, cuja temática Conhecendo a Armadura de Deus. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma oração com todos vocês. Oremos. Amadíssimo, soberano e eterno Deus, te louvamos, Senhor, por mais um dia de vida que te nos dá nesse dia. E por esta oportunidade, Senhor, de fazer uso da tua santa e bendita palavra, Senhor, na ministração desta pré-aula de número 9 da revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Que teu Espírito Santo venha nos auxiliar, nos ajudar a entender os mistérios da tua santa e bendita palavra. Abençoa o teu filho, a tua filha que está participando conosco, que teu Espírito Santo possa interagir também com eles para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, oramos a ti e agradecemos. Amém. Amém, que Deus abençoe a todos. Então vamos iniciar esta temática conhecendo a armadura de Deus. E a palavra armadura, nós vemos vindo do hebraico neshik, e também equivale à palavra grega panoplian, que significa armadura. Foi traduzido na Bíblia por armadura. E quando fala-se em armadura, fala-se em guerra. E nós queremos passar aqui aos irmãos alguns dados acerca da Primeira Guerra Mundial, que morreram 20 milhões de pessoas. Na Segunda Guerra Mundial, subiu para 85 milhões. Mas ao longo da história, existiu várias outras guerras, às vezes só em um país, por exemplo, como a China, e também a Europa, e isso tiveram números próximos disso e até mesmo superior a esse da Segunda Guerra Mundial. Então, se for computar todas as guerras que estiveram presentes no mundo e que ainda acontecem em pleno século XXI, com certeza são bilhões e bilhões de mortos em guerra. É bem verdade que alguns, como a teoria de Malthus, de um pastor anglicano, que viveu no final do século XVIII e início do século XIX, que deixou uma teoria que até hoje é estudado no meio acadêmico. Ele apontava a guerra que, como, não que ele era a favor disso, mas a guerra, assim como a peste e a fome, era um dispositivo de controle, da explosão populacional mundial. E é bem verdade que a guerra não é nada agradável aos olhos de Deus. E com certeza não dependeria disso para um controle populacional mundial. Mas a guerra é algo tenebroso e é o que nós vamos estudar durante esta lição. Nós temos como texto áureo, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Efésios 6:13. A metáfora do sistema militar usado por Paulo
mostra que estamos em guerra no mundo espiritual. Estejamos, pois, cingidos com a armadura espiritual. A leitura bíblica em classe está registrado em Efésios capítulo 6, verso 13 a 20, que diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Objetivo geral: conscientizar que é a vontade de Deus que sejamos revestidos de toda a armadura espiritual. Os objetivos específicos nós temos aqui, mostrar a guerra e seu sentido metafórico, discutir a metáfora bíblica da armadura, elencar outras armas usadas como ilustração. Muito bem. Então, a introdução aqui, nós vamos encontrar nesta lição, essa metáfora com respeito a uma batalha espiritual e invisível que o crente, que o cristão, que aquele que crê em Jesus Cristo trava diariamente. E para vencer essas batalhas, com certeza a palavra de Deus nos revela, através do apóstolo Paulo, com mais particularidade e propriedade, que nós temos que estarmos revestidos da armadura de Deus. Muito bem. Nós temos no tópico 1, então, acerca da guerra. E nós vemos então que ao longo dos séculos o próprio povo de Deus, os filhos de Israel, travaram batalhas, guerras, em que o autor desta lição ele coloca em relevo a existência de pelo menos 20 batalhas principais. E até hoje o povo de Deus ali em Israel, na Palestina, trava batalhas, guerras, com grupos radicais principalmente, que recebem subsídios de nações, principalmente nações islâmicas, para combater, guerrear contra Israel. Mas nós sabemos que tudo isso ele está no controle de Deus. Chegará um tempo que isto cessará. E entendemos pelos acontecimentos apocalípticos que está próximo de acabar então essas guerras, e ali em Israel, na Palestina, e depois haverá apenas uma batalha final. Muito bem. Nós vamos para o item de número 2,
os antigos. Os antigos encaravam a guerra como algo sagrado. Então eles invocavam as suas divindades, as nações, pedindo ajuda, auxílio, a vitória. E o povo de Israel também consultava ao Senhor se Deus estava com eles naquela batalha. E nós não somos diferentes. As batalhas são grandes e nós precisamos que Jesus esteja ao nosso lado. E eu cito as promessas de Jesus, uma delas, Mateus 28:20. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E acrescento ainda Romanos capítulo 8, verso 31, em que Paulo escreve à igreja que estava em Roma, aos romanos, no capítulo 8, verso 31, que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O sentido metafórico. Então, quando o apóstolo Paulo está falando da guerra, está falando da armadura, não é uma guerra no sentido literal, mas é um sentido metafórico, mas que causa danos às pessoas e principalmente a morte espiritual. A morte espiritual. Então, e sem contar que muitas vezes o próprio inimigo ceifa a vida biológica da pessoa. E nós vamos para o tópico de número 2, a metáfora bíblica. Então, guerra, batalha, luta, combate, peleja são termos do dia a dia para indicarmos muitas vezes um debate, uma discussão. Então eu acredito que todos já usou de um sentido metafórico, guerra, puxa, hoje eu tive uma batalha, para provar tal coisa, ou uma batalha para tomar posse daquilo que é meu. E o apóstolo Paulo, ele pega justamente os objetos usados numa guerra, em alusão a um soldado romano com a sua armadura, e sabemos que a armadura é composta de várias partes que vai proteger o corpo da pessoa. Então, ele usa esta palavra armadura, aquele conjunto de peças que cobria o corpo de um soldado para escapar das armas letais do inimigo. Então a armadura que o apóstolo Paulo ele menciona, então, do soldado romano, ele era composto de vários objetos, e nós vamos começar aqui a falar tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então, isso significa usar a verdade como cinturão. Usar a verdade como cinturão. Então, nós temos que estar revestidos ou cingidos com a verdade. Porque aquele que não fala a verdade, aquele que não vive a verdade das Escrituras, com certeza a arma letal do inimigo vai atingi-lo. E para que isso não aconteça, nós temos que viver a verdade e falarmos a verdade e praticarmos a verdade. E
No item 3, a couraça da justiça é uma armadura defensiva em forma de um manto de ferro feito de couro, com tiras de metal ou escamas de bronze. E ele protege então o pescoço, o peito, os ombros, o abdômen e as costas. E dependendo da época, chegava então até a coxa, protegendo a coxa. Muito bem. Agora, o que significa então a couraça? Ele fala sobre a justiça. A couraça da justiça. Um abrigo contra as feridas morais e espirituais e uma proteção da justiça de Cristo imputada ao pecador, e a couraça da fé. Muito bem. Vamos para outro tópico, tópico de número 3, outras armas usadas como ilustração. Calçados, os calçados. O termo hebraico, naal, que pode ser traduzido como sandália, sapato, alparcas, e no grego, ou ripodeo, e diz respeito ao calçado formado por uma sola de couro que se amarra ao pé com correias ou cintas. Era uma peça do vestuário usada pela população civil da época, né? O próprio Jesus, ele usava essa sandália, essa alparca, ao ponto de João Batista falar que não era digno de desatar alparcas de Jesus, dos pés de Jesus. O escudo da fé. O escudo da fé era o principal instrumento bélico de defesa. Então, quando você viu o inimigo para atirar, seja um dardo, ou até mesmo a espada, alguma arma letal, ele usava o escudo para se proteger. E de que forma que nós vamos então nos proteger a nossa vida espiritual? Através do escudo da fé, ou simplesmente através da fé. Nós vamos nos proteger. Aleluias, né? Aleluia. Então nós vamos nos proteger para que os dardos inflamáveis do maligno não nos venham atingir. E ele usa todos os meios para lançar dardos sobre a nossa vida. Então você precisa estar protegido. Eu preciso estar protegido. Às vezes é uma palavra que alguém lança contra nós, às vezes uma calúnia que alguém lança contra nós, às vezes um mal entendido de alguém em relação a nós, às vezes uma falsa imaginação de uma pessoa em relação a nós. Então são dardos inflamáveis do maligno, que é com o escudo da fé que nós vamos nos proteger. Tá certo? Então nós vamos agora aqui para mais um item do tópico 3, que é o capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete, ele protege a cabeça, né? Cobertura para a cabeça, feita de metal
e internamente acolchoada para dar um certo conforto e proteção ao usuário desta parte da armadura. Então a parte da cabeça precisa estar protegida também. E tendo por capacete a esperança da salvação. A espada literalmente é uma arma de ataque. É com ela que nós vencemos os nossos inimigos. E a espada, nós sabemos que é a palavra de Deus. A palavra do Senhor. Jesus, ele venceu a tentação de Satanás, ali registrado em Mateus capítulo 4, como também em Lucas capítulo 4, a partir do verso 1. Ele venceu Satanás usando essa espada, que é a palavra de Deus. Então nós precisamos, como disse o apóstolo Pedro, se alguém falar, fale segundo os oráculos de Deus. O que você falar tem que estar nas Escrituras, porque se não tiver, com certeza você vai perecer. Você não vai ter uma arma de ataque contra o inimigo quando ele se investir contra você. Então você precisa desta arma letal contra o inimigo, usar contra o inimigo. E Jesus usou, ele venceu todas as tentações que ele sofreu. Inclusive até dos homens da época, dos sacerdotes, os fariseus e saduceus, ele venceu a todos. Glórias a Deus por isso. Então, diante desta lição, nós concluímos: os crentes precisam dessa armadura de Deus ainda hoje. Isso porque bem sabemos que o inimigo, ou que os inimigos da igreja, não são agentes humanos. Estão por trás deles os demônios, liderados pelo seu maioral. Então o diabo ele vai usar pessoas. Hoje há muitas pessoas processando a igreja por questão de som alto. E então a igreja precisa vigiar, a igreja precisa tomar cautelas, cuidados, para que possa vencer o inimigo. Precisa vigiar, como disse Jesus, que cada um de nós temos que vigiar e orar. Então Jesus ele ensinou, assim como todas as Escrituras Sagradas, em conformidade com as palavras de Jesus, ele nos orienta de como nós vencermos os nossos adversários e principalmente o inimigo de nossas almas. Então que Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, possa dar a cada dia a vitória em todas as áreas de nossas vidas. A Bíblia Sagrada nos orienta os procedimentos que devemos ter, como nós vimos nesta pré-aula desta lição de número 9. E que o Espírito de Deus possa continuar a falar em cada coração e fica mastigando essas palavras, pesquisando, meditando e não se esquecendo que também a oração é uma arma poderosa para nos dar vitória nas adversidades da vida. Que Deus abençoe a todos e eu cumprimento a todos com a paz do Senhor.